Bom dia, boa tarde, boa noite. CESAG, Academia Isabelense, colocando em tela hoje um texto para o próximo encontro, que vai ser sobre grupos étnicos. Grupos étnicos, a partir da leitura dessa obra. Então, vejam, não deixa de ser também uma introdução à linguística, nos seguintes termos: e não nos é desconhecida a distribuição clássica dos grupos linguísticos do índio brasílico, isto é, Tupi-Guarani, o G, o Aruac e o Caribe, bem como alguns subgrupos como o Bororo, o Nambiquara, o Carajó, o Turmai, o Pano, o Cariri, o Guaicuru, o Goitacá, o Tucano, o Catuquiná, o Macu, para citar apenas as mais expressivas. Então, nós estamos lendo essa obra para você acompanhar. Você tem interesse em grupos étnicos e em linguística. Na tela são os slides do próximo encontro. Nós vamos alternando, então, essas imagens para você acompanhar. E quem quiser fotografar e acompanhar, o que está na tela, então, vai ser a live de amanhã. Vejam, seguimos com essa obra, Base Física Papel, para os interessados em grupos étnicos e introdução à linguística. De todos, o mais atuante foi o Tupi-Guarani, que se não confinou no território da Pindorama e que não se confinou no território da Pindorama, e já seria bastante. Transpôs a terra das palmeiras e se irradiou pelos territórios que hoje formam a Argentina, a Bolívia, o Equador, a Guiana Francesa, o Paraguai, o Peru e o Uruguai. Essa é a segundo parágrafo, gente. Nós estamos fazendo uma leitura pausada, uma leitura com ritmo não acelerado, para que vocês possam acompanhar com calma, até porque também, além desse encontro sobre os grupos étnicos, nós vamos estar também abordando futuramente sobre a ritmoanálise, e que nós já falamos aqui no canal, e lembrando, né, que esse ritmo acelerado que nós vivemos, corre o tempo todo, para cá e para lá, com uma série de atividades, isso prejudica bastante a nossa saúde. Então, não deixa também de ser aqui um exercício de ritmo análise, no sentido de você perceber o quanto você anda acelerado, o quanto você anda atribulado. Então, nós convidamos para acompanhar de forma pausada esse encontro, e vamos alterar, então, esse slide. Seguimos. Vejam o que temos no terceiro parágrafo. E, justamente quando Vaz de Caminha escreveu ao rei, dando a notícia do, abre aspas, achamento desta nova terra, fecha aspas, o Tupinambá, principal grupo do Tupi-Guarani, se distribuía por toda a costa brasileira, de norte a sul, situando-se entre o rio Parnaíba e o rio Pará, costas do Maranhão, e vindo até os arredores da Baía de Guanabara. O Potiguara, que se desenvolvia entre os rios Parnaíba e Paraíba, o Tabajara, que se penetrava mais para o interior, o Caeté, entre os rios Paraíba e São Francisco, só depois impelido por Duarte da Costa para dentro dos Brasis, pela autoria do massacre do bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. O Tupiniquim
de Camamu ao Espírito Santo, primeiro grupo a entrar em contato com os descobridores. O Tomininó, que se guerreava com o Tamoio, vivia do Espírito Santo ao curso inferior do rio Paraíba. O Tamoio, habitante das terras em que surgiria a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, indo seus domínios do Cabo de São Tomé à Baía de Angra dos Reis, atingindo para o sul as terras de Bertioga, o Tupi, que se situava ao sul de Angra dos Reis, e finalmente o Carijó, que habitava de Cananéia ao Rio Grande do Sul, e o Tapi, do Rio Grande ao Alto Taquari, penetrando no Uruguai. Vejam, esse parágrafo mais extenso, mas eu sigo lendo com calma, num ritmo não acelerado, para você acompanhar, até porque esse conteúdo você não vai encontrar em outro lugar, você não vai encontrar em Wikipédia, ou seja lá como for, em outras fontes, então siga atento. Vejam, na tela esse material do próximo encontro, tá, gente? Então vamos mais um parágrafo. Não nos podemos fixar na citação do elemento nativo que os descobridores encontraram. Cumpre-nos observar que, embora dizimados pelos novos donos da terra, não o foram totalmente, tanto assim que ainda sobrevivem. Próximo parágrafo, pode-se então avaliar a contribuição que as famílias indígenas forneceram para a formação do léxico português no Brasil. Olha que importante esse parágrafo. Destaque para a importância das famílias indígenas na formação do léxico português no Brasil. Por isso eu falava em linguística. Mas também não deixa de ser grupos étnicos. Seguimos em tela com o material a ser trabalhado na próxima live e nós vamos avançar então para o próximo parágrafo. E quase ao mesmo tempo nos veio o elemento africano. Vejam bem, nós tínhamos um elemento étnico, o indígena, e agora essa obra cita o elemento africano. Então, por isso que nós estamos falando de grupos étnicos. Revoltados com a perda de seus domínios, que eles logo perceberam, os índios passaram a um estado de permanente beligerância, não aceitando, pois, o trabalho servil. Isso você vai encontrar em vários livros de história, gente. Próximo parágrafo. Os colonizadores lançaram mão dos habitantes da África, a esse tempo já transportados para toda a América. Certo? Então, indígenas, agora os africanos. Em tela você tem um material, se você quer fotografar, se você quer copiar. Estamos indo passo a passo, de forma pausada, em alusão a um exercício de ritmo análise. Seguimos. Antes de seguirmos para o próximo, seguirmos lendo, os colonizadores lançaram mão dos habitantes da África, a esse tempo já transportados para toda a América. Isso aí nós já lemos, né? Antes de passar para o próximo, que é bem interessante, traz dados aqui demográficos, antes de nós passarmos para o próximo parágrafo, lembrar que esse aparelho que você tem na mão aí, o celular, ele parece resolver todos os nossos problemas, né? E nós aceleramos quando pensamos que tudo é automático, que tudo é tão simples, objetivo e claro hoje em dia, né, gente? Mas sabemos que andamos, que aceleramos demais. E tem a ver, claro, com a aula, então, da dialética dos metais, certo? Cada vez mais necessário correr atrás do vil metal, até porque tempo é dinheiro, na lógica contemporânea capitalista, não é? Então, eu estou também convidando para você refletir um pouco sobre isso. Veja,
próximo parágrafo é bem interessante. O seu contingente, estou falando agora então dos africanos, seu contingente foi elevado, pois em 1798, tendo o Brasil, na época, 3.250.000 habitantes, sendo que havia entre eles 406.000 libertos e 1.582.000 escravos, sendo 221.000 pardos e 1.361.000 negros. É o que nos ensina Arthur Ramos no livro Antropologia Brasileira, citado pelo Dr. Santa Apolônia. Vejam a correção aqui dos dados, exatamente o que eu li. Os dados demográficos da época, 1798, com a população, então, conforme os termos que eu havia lido. Segue o próximo parágrafo. Já em 1819, então, um pouco além do tempo, o conselheiro Veloso de Oliveira nos dá a estatística que vemos o quadro populacional das nossas 20 províncias, vindo o Maranhão com 66% de sua população formada de escravos, Goiás com 42% de escravos, Mato Grosso com 38% de escravos, Alagoas 38% de escravos, Rio Grande do Norte 12% de escravos, Paraná 17% de escravos, Paraíba 17% de escravos e as demais localidades numa média de 20% de escravo. Piauí chegando a 32% e depois fala em São Paulo também com essa média. Não se pode, portanto, subestimar a contribuição que ambos os contingentes trouxeram de suas origens para enriquecimento da língua portuguesa no Brasil. Vejam exatamente esse parágrafo quando fala de novo, então, na importância dessas etnias para a formação da língua portuguesa no Brasil. Língua portuguesa no Brasil, porque tecnicamente não é correto falar em língua brasileira, né? Mas sim língua portuguesa versão Brasil. De um modo geral, alguns autores até preferem outro tipo de exposição. Seguimos com a leitura no seguinte parágrafo. Contrários somos, segundo o autor da obra, o Tenor Vieira de Mello, contrários somos a uma distinção ou divisão comum a querer dizer-se que o caldeamento dos 3 tipos humanos que nos originaram deu em resultado uma língua nova ou distanciada do seu centro. Contribuição não é a absorção. Ademais, os elementos indígenas e africanos não foram dominadores, mas rigorosamente dominados, e a absorção de uma língua e de costumes, quando ocorre, só é possível a povos vencedores. É claro que isso é muito complexo, né, gente? Aqui eu estou trazendo a visão do autor, que é o Mello, tá? Não quer dizer que a gente concorde com isso, certo? Seguimos com o próximo parágrafo na tela, o material para a próxima live. Vejam. É para manter essa unidade e nunca pugnar pela existência de uma língua própria do povo brasileiro, própria aqui entre aspas, que organizamos o vocabulário geral da língua portuguesa no Brasil. Então, ele está falando da presente obra, do trabalho que está aqui, que foi exposto no início desse encontro. Seguimos com o próximo parágrafo, onde leio. Dele excluímos a gíria no seu sentido geral, trazendo apenas termos mais usados que fazem parte da linguagem popular, em que vezes sem conto são empregados. A linguagem do nosso caboclo foi também posta de lado, vez que se apresenta como uma corruptela, sem que deixe de revelar em cada habitante da zona rural brasileira um homem a quem as contingências da vida inferiorizaram. É uma criatura de espírito totalmente sadio,
invencível no seu infortúnio, resignado no abandono em que vive até hoje. Gente, vejam bem, não estou sendo etnocêntrico, só estou lendo a obra e não estou avaliando item por item, mas é claro que aqui, do ponto de vista dos grupos etnográficos e do ponto de vista antropológico, teriam questões bem sérias para nós discutirmos. Nós estamos apenas lendo de forma pausada, até para você poder acompanhar tudo isso e também fazer juízo de valor próprio. Seguimos com a leitura. Sua linguagem não o distancia de nós, antes nos aproxima dele, pela bondade que tanto sabe exprimir. Somente a título de curiosidade poderíamos acolhê-la em nosso trabalho. Não o fazemos em homenagem de admiração e afeto ao heroísmo anônimo dos que cultivam a terra e dela não recebem a mais pequenina possibilidade de adquirir algum conhecimento. Estamos lendo o que Antenor Vieira de Mello está escrevendo nessa obra de 1964, certo? Seguimos, próximo parágrafo. Com essas duas exclusões, procuramos atingir o número maior possível de vocábulos registrados e nós, profundamente grato, comunicar que relacionamos 161.169 palavras, o que representa um objetivo inalcançado até agora. Vejam, se nós fôssemos analisar parágrafo por parágrafo, o tempo que nós ficaríamos aqui seria muito maior, e a nossa proposta desde o início, como falamos, foi ler de forma pausada, projetando na tela o material da próxima live, e que vocês pudessem então acompanhar. Vejam, próximo parágrafo. Nosso vocabulário não se preocupou com as pequenas variações de pronunciação, nem de singular ou plural, masculino ou feminino. Quisemos, isso sim, e aí está, formar uma matéria-prima e entregar a quantos queiram conhecer a vastidão maravilhosa da língua portuguesa. Língua portuguesa, versão Brasil, não esquecendo, né, gente? Que a língua portuguesa original é português Portugal. E nós, como colônia de Portugal, então recebemos esse legado, digamos assim, e passamos a utilizar a língua portuguesa. Quando chegam os colonizadores, trouxeram e nós usamos até hoje. Porém, não na forma como se é utilizada em Portugal, e sim aqui no Brasil. Por isso, falamos desde o início de que o encontro refere os grupos étnicos, mas também uma pequena introdução à linguística. Vejam, voltando ao Mello, ele diz assim no final da página: quisemos, isto sim, e aí está, formar uma matéria-prima. Essa eu já li. O próximo parágrafo. E essa matéria-prima é subsídio útil a quem deseja, no campo do vernáculo, seguir a lição de Rui, que assim nos ensina, abre aspas, está citando um outro autor, Rui. Aspirar à clareza, à simplicidade e à precisão, sem um bom vocabulário e uma gramática exata, seria querer os fins sem os meios. Ponto, fecha aspas. Antenor Vieira de Mello. Nós lemos aqui, desde o início, então, o Tupi-Guarani, os indígenas, depois passou para os habitantes da África, os africanos, e então, na conclusão agora, do Antenor falando dessa obra que ele dedica, que ele chama de vocábulo geral, e aqui os créditos, então, do autor, né, gente? Vejam, Antenor foi professor de português durante 15 anos em Pernambuco, bacharel em Direito, advogado no Rio de Janeiro, assessor jurídico da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, antiga Sudene.
Como eu falava, essa obra é editada em 1964. Então, agora nós vamos eleger apenas um vocábulo. É um vocábulo para chamar a atenção de uma palavra que tem uma palavra que nós trabalhamos bastante aqui no canal, que tem mais de um significado, tem mais de uma classificação. Qual é essa palavra? Vejam, aqui na página 310, você vai encontrar o vocábulo direito. Vejam, direito. Qual é a classificação do direito, segundo o autor? O direito, aqui, agora melhorou o foco, né? O direito, ele pode vir a ser, dependendo do emprego da palavra, não é? Um adjetivo. O direito pode vir a ser um advérbio. E o direito pode vir a ser um substantivo masculino. Diferente, por exemplo, aqui, ó, direitista é apenas adjetivo. Direito não. Direito é adjetivo, pode vir a ser advérbio e pode vir a ser substantivo masculino. Diretivo, por exemplo, diretivo apenas adjetivo. Então, essa palavra, e o autor é bacharel em direito, né, gente? Vejam que interessante. O autor é bacharel em direito, escreve esse livro. Nós trouxemos os grupos linguísticos, com destaque para os indígenas e para os africanos. E nós, então, vamos concluindo, segue em tela o material da próxima live, deixando, então, essa oportunidade de você também, além da linguística, dos grupos étnicos, pensar um pouco na questão do ritmo. E lembrar que, então, existiu um pensador importante, que foi Bachelard, que propôs um trabalho chamado ritmo-análise. Pouco falado, pouco comentado, então, por isso, nós vamos trazer aqui também para o canal um encontro, ou mais de um, talvez, especialmente sobre ritmo-análise, para quem não conhece. Conhecer, para quem já conhece, saber do nosso posicionamento sobre essa matéria. E é dessa forma que, então, nós vamos continuar trabalhando aqui com vocês. O canal é dedicado à cultura, à educação e à cultura, e é nesse sentido que nós vamos, então, avançando. Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos, até o próximo encontro.